No ano passado, nós tivemos a honra e o privilégio de recebermos aqui o pastor Jonas Madureira, que já foi citado, e foi altamente abençoador para a nossa vida ouvi-lo. E diante deste tema, deste subtema, nós temos a honra de tê-lo conosco esta noite para discorrer sobre este assunto. O pastor Jonas é bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Evangélico do Betel Brasileiro, bacharel, mestre e doutorando em filosofia pela PUC de São Paulo, professor de teologia sistemática, teologia contemporânea e filosofia no Seminário Betel e também no Seminário Betesda. Autor do livro, como já foi mencionado aqui pelo presbítero Leclerc, de filosofia, que faz parte do curso Vida Nova de Teologia Básica, e em 2005 recebeu da PUC a premiação de menção honrosa na área de filosofia pelo estudo que apresentou sobre Tomás de Aquino. E acima disso tudo, é apenas um servo e nada mais. E eu tenho a honra de convidá-lo para estar conosco aqui e assumir este momento do culto, e eu peço que a igreja possa honrá-lo com uma salva de palmas. Bom, boa noite a todos. Quero dizer que estou muito feliz de retornar aqui essa semana de reflexão teológica aqui em Niterói. Quero dizer que estou muito alegre de poder rever alguns amigos que a gente tem feito ao longo desses anos e, acima de tudo, a glorificar a Deus pela possibilidade que Ele nos concede de juntos podermos meditar sobre os caminhos, sobre os descaminhos da igreja, bem como os grandes desafios que o tempo de hoje nos reserva. Sem muitas delongas, eu gostaria de começar exatamente trabalhando o mapa de nossa reflexão de hoje, para tentar responder essa pergunta importantíssima que já foi feita aqui e que é o tema da nossa preleção de hoje: como a teologia pode contribuir para a construção de uma vida cristã saudável. O mundo de hoje ele apresenta um duplo desafio para a igreja e principalmente para aqueles que pensam e tentam, de acordo com uma perspectiva teológica, responder às questões que envolve a razão da esperança que nos mantém firmes no grande projeto de Deus para as nossas vidas, nos entregue e que foi nos entregue por Jesus no Evangelho. O primeiro deles, eu gostaria de dizer que é uma reafirmação da centralidade da palavra de Deus. E o segundo, a reafirmação do coração do homem como centro da experiência religiosa mais profunda que alguém pode ter na vida, que é crer em Jesus Cristo. Portanto, os dois pontinhos que são importantes para a gente retomar o nosso contexto de resposta aos desafios da teologia no tempo de hoje, é um contexto de reafirmação. Não é um contexto de afirmação, mas um contexto de reafirmação, no momento em que essas afirmativas ou elas estão esquecidas, ou simplesmente elas perderam o sentido de ser. Por várias questões que a gente gostaria de meditar nesta noite. Antes de nós lidarmos com essas duas questões que envolvem os desafios para a teologia hoje, eu gostaria de, em primeiro lugar, lembrar que no dia 31/10/1517, Lutero, ele pregou as famosas 95 teses contra as indulgências. E esse feito de Lutero foi extremamente importante, tão importante
que ganhou a autoridade de marcar para o resto de toda a história o dia em que se comemora a Reforma Protestante. Comemoramos a Reforma Protestante, o dia da Reforma Protestante, no dia 31/10/1517, lembrando do dia em que Lutero pregou as 95 teses contra as indulgências. Mas, meus queridos, minhas queridas, essa não foi a primeira atitude de Lutero diante dos grandes desafios de seu tempo. A primeira coisa que Lutero fez não foi lutar ou criticar a venda das indulgências ou a prática das indulgências na igreja. Antes de publicar as 95 teses contra as indulgências, Lutero publicou no dia 4/9/1517, portanto, um mês e pouquinho antes de publicar as 95 teses, 97 teses contra a teologia escolástica. Isso é muito significativo. Muito significativo porque antes mesmo de criticar uma praxis da igreja, antes mesmo de criticar o porquê a igreja caminha do jeito que caminha, antes de questionar o porquê a igreja toma determinadas atitudes e age de tal ou qual forma, Lutero percebeu que ela age em função também de uma forma de pensar. Por isso, antes de criticar o jeito da igreja agir, Lutero primeiro critica o jeito da igreja pensar. Porque o jeito da igreja agir é validado também pelo jeito da igreja pensar. Isso é muito importante. Antes de criticar, portanto, as indulgências, Lutero se preocupa em criticar o pensamento de seu tempo, a forma de se pensar, a forma de se fazer teologia, ou melhor, a forma de se responder teologicamente os grandes desafios que o seu tempo lhe impôs. Portanto, a crítica da forma de pensar vem antes da crítica da forma de agir, pois a forma de pensar é que determina a nossa forma de agir. Mas alguém aqui poderia objetar simplesmente dizendo: mas Jonas, a gente não pode cometer diversos atos inconscientes? E eu vou lhe dizer com todas as letras: sim, é bem possível a gente não ter consciência de nossos atos e simplesmente agirmos sem pensar. Mas isso não significa que nós estejamos destituídos de uma forma de pensar maior, que domine inclusive as nossas opções, as nossas escolhas, e que determine inclusive as nossas escolhas inconscientes, porque é simplesmente a forma natural de se pensar do nosso tempo. Muitos filósofos e teólogos dão nome para isso, essa forma de pensar. Eles chamam essa forma de pensar de cosmovisão, ou visão de mundo. Cosmovisão ou visão de mundo, forma de pensar, portanto, não é algo que geralmente a gente tem consciência, mas sem dúvida é o meio pelo qual a gente pensa o mundo, sente o mundo, apreende o mundo, julga o mundo, julga as atitudes das pessoas, portanto também julga as atitudes da igreja, julga, portanto, as ações da igreja. A cosmovisão ou a forma de pensar que estou tratando aqui é como um óculos. A gente, quando usa um óculos, a gente não vê a lente do óculos. A gente vê as coisas através da lente de nossos óculos. Cosmovisão não é algo que a gente vê todos os dias, não é algo que a gente percebe todos os dias, mas é algo que é encarnado em nossa vida de tal maneira que nossas escolhas, nossas apreciações, nossas decisões, nossas atitudes acabam mostrando, revelando, expressando determinadas adesões que a gente faz a determinado tipo de pensar, a determinada forma de raciocinar e de analisar a vida.
Isso leva a gente para a grande questão de hoje. Da mesma forma que esta questão motivou Lutero, essa questão também nos motiva hoje, que é saber qual é a forma de pensar que tem determinado nossa forma de agir hoje. E talvez espelhar em Lutero a grande atitude que deveríamos ter talvez hoje, de, em vez de primeiro criticar as ações tresloucadas do mundo evangélico que a gente vive hoje, que está escancarado diante das nossas TVs e diante da mídia, antes da gente criticar os descaminhos, os desacertos da igreja de hoje, talvez pensar o que motiva a igreja a agir dessa maneira, o que motiva determinados pastores a fazer determinadas escolhas teológicas e tomar determinados pressupostos teológicos como absolutos e inquestionáveis. Portanto, talvez seja necessário a gente rever a nossa estratégia de crítica e talvez pensar que nossas ações, as mais malucas que existam em nossas igrejas hoje, elas no fundo, possuem pressupostos que marcam a forma de pensar do homem contemporâneo, do ser humano hoje. E isso tanto vale para uma igreja onde as pessoas elas sejam pessoas extremamente cultas e dirigidas, pastoreadas por pastores intelectuais extremamente engajados, seja também em comunidades carentes de pessoas que não têm acesso à cultura pelas demandas extremamente incoerentes de nosso sistema político. Não importa, a gente assiste TV, a gente assiste filmes, a gente está ligado o tempo todo numa mídia que reflete a nossa forma de pensar hoje, que aponta para a forma de pensar de nosso tempo. Para isso, eu gostaria de convidá-los num primeiro momento a ler comigo uma passagem de um livro interessantíssimo de um dramaturgo irlandês chamado Samuel Beckett. Portanto, um dramaturgo, um escritor do nosso tempo, pelo menos do século XX, um tempo bem próximo do nosso, um escritor irlandês que escreveu esse livro muito interessante, que foi recentemente publicado em português, que se chama Como é? Preste atenção. Tudo isso, o tempo que leva para dizer tudo isso, minha voz, uma voz minha não como aquela mais fraca, menos clara, mas o teor e de volta a Pim, onde abandonado, parte 2, ela ainda pode terminar, ela deve terminar, é melhor, só falta um terço, 2/5, então parte 3, deixando só a parte 3. Alguém entendeu? Fique tranquilo, eu também não entendi. Não entendi absolutamente uma frase do que o Beckett escreveu. Mas o Beckett, pessoal, é Prêmio Nobel de Literatura em 1969. Uma figura importante no teatro, fundador do teatro do absurdo, da dramaturgia do absurdo. Uma das figuras mais impressionantes da arte no século XX. Um dia, numa aula de hermenêutica no seminário, eu peguei esse livro, Peguei um trecho desse livro e distribuí para os alunos. Era o primeiro dia de aula, Eles ficaram traumatizados, E desse texto pedi para que dividíssemos em grupos e que eles discutissem sobre o texto e chegassem a uma conclusão final. Pessoal, só faltou um estapear o outro, dizendo, não, o sentido do texto é esse, e o outro gritava, não, mas olha só o que ele está dizendo aqui nessa frase, claro que faz sentido, aí o outro dizendo, não, isso que você está falando não faz sentido, o que faz sentido é isso, blá, 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 blá. Qual não foi a surpresa dos alunos quando eu os desapontei dizendo que Samuel Beckett escreveu esse livro do começo ao fim, 300 páginas, do começo ao fim, dessa maneira, sem nenhum propósito. Não quis imprimir no texto absolutamente nenhum sentido. O que Samuel Beckett quer fazer? Sabotar o seu leitor. Fazer com que o seu leitor
tente lutar contra uma vontade louca que ele tem dentro dele de encontrar sentido nas coisas. Então ele força o seu leitor a ler um livro dizendo: você vai conseguir ler esse livro sem ter sentido nenhum. E o curioso é que mesmo numa aula de hermenêutica, um livro como esse causa extremo constrangimento. Porque o que todos nós batalhamos para conquistar, mesmo lendo um texto qualquer que seja, entender o sentido do texto. Isso vale para a vida. A gente faz a leitura do mundo e tenta encontrar sentido nas coisas, e quando a gente não encontra sentido, a gente vê o grande absurdo que é a vida, a gente fica assustado. Isso vai desde atitudes loucas a atitudes extremamente inconsistentes. Desde um indivíduo que chega numa escola e começa a acertar um monte de crianças com balas, até um que está simplesmente negligenciando o seu papel político diante dos grandes problemas da educação que a gente vive hoje. Enfim, existem várias questões que acontecem hoje e que basta a gente ler um jornal e a gente fica desesperado e fica perguntando qual é o sentido. Porque somos seres racionais. Teologia só se faz porque se tem racionalidade. Teologia é uma busca de sentido, mas é um sentido das coisas em que a gente possa, de alguma forma, entender esse sentido dado por Deus, porque a gente acredita que, de alguma forma, as coisas desse mundo tenham sentido, que o seu Criador, quando fez esse mundo, imprimiu algum sentido, alguma razão. Os gregos chamavam algum logos. As coisas têm que ter logoi, elas têm que ter razões de ser, elas têm que ter algum sentido. Então ele imprimiu esse sentido no mundo e a gente tem que aprender esse sentido de alguma forma. E o nosso desespero e angústia surge e aumenta quando a gente corre os nossos olhos nesse mundo e a gente consegue perceber uma ordem maravilhosa nas coisas e ao mesmo tempo uma desordem completa que a gente não consegue compreender a sua razão de ser. Isso faz com que a gente entre em crise. O que Beckett está fazendo com seus leitores é desafiando cada um deles a desistir de encontrar sentido nas coisas. Um outro pensador importante do nosso tempo, Jacques Derrida, já falecido recentemente, nesse livro chamado Gramatologia, ele defende uma tese muito interessante. Ele diz que o nosso ambiente, o Ocidente contemporâneo, ele é logocêntrico. Logocêntrico é um neologismo, uma palavra que ele cria para expressar essa nossa incapacidade de conviver com o absurdo. E, ao mesmo tempo, esse nosso tropismo, essa nossa inclinação pela busca do sentido. Então, tudo tem que ter uma razão, tudo tem que ter um sentido, as coisas têm que ter conexão, as coisas não podem ser absurdas. E aí ele diz que o Ocidente é logocêntrico, isto é, o logos é o centro que caracteriza a forma do pensamento ocidental. Ou seja, o homem ocidental contemporâneo, ele tenta encontrar razão em todas as coisas, e quando ele não encontra um sentido nas coisas, não encontra um sentido num texto, não encontra um sentido numa obra de arte, ele se pergunta: para que isso tudo? É a pergunta que talvez tenham professores de teologia que adoram ouvir, quando eles estão dando aula de teologia ou de filosofia, e o aluno levanta o dedo e diz assim: mas professor, para que estudar teologia? Você quase morre quando ouve um negócio desse. Mas é exatamente isso, porque no fundo, esse homem ocidental contemporâneo, ele é um homem que busca sentido nas coisas, e quando ele não encontra, ele se questiona qual é a razão pragmática disso. Para que estudar? Para que estudar teologia? Para que fazer teologia? Diante de tantos absurdos e diante de tanta incoerência. Albert Camus escreveu um livro que se chama O Mito de Sísifo. É um livro interessantíssimo. Nesse livro ele diz que Sísifo foi condenado pelos deuses a arrastar uma pedra gigante, enorme, maior do que ele, do sopé da montanha até o cume,
E ele passava o dia inteiro carregando essa pedra, rolando essa grande pedra até o cume da montanha. Quando chegava no cume da montanha, já era de noite, e a pedra rolava para o sopé da montanha novamente. E aí ele descia madrugada dentro a montanha, para no raiar do dia encontrar a pedra lá no sopé e fazer o quê? O que ele deveria fazer todo santo dia: rolar aquela enorme pedra para o cume da montanha. Quando o Camus escreveu esse livro, ele tentou explicitar o homem de hoje, que entra em crise quando se pergunta por que está trabalhando tanto. Qualquer pessoa entra em crise quando não consegue encontrar um sentido no seu próprio trabalho. Quando elas se perguntam: puxa, mas eu estou trabalhando tanto, estou lutando tanto para conquistar esse estágio de minha vida, mas para quê? Se o final é a morte, se o final não me dá a garantia de que vou usufruir de tudo isso. E aí o homem de hoje é um homem que se sente extremamente angustiado e que se vê exatamente fechado diante dessa rotina do trabalho, do pragmatismo, da busca por dinheiro, por uma ascensão social, enfim, a fim de chegar a um patamar maior do que se está vivendo, mas sem saber o porquê de tudo isso, sem saber o para quê de tudo isso. O homem de hoje é um homem que se sente assim, trabalhando, lutando, mas se perguntando para quê? Lutando por uma ideologia e no fundo se perguntando para quê? Frequentando uma igreja e no fundo se perguntando para quê? Ouvindo esse barbudo falar e perguntando: para que eu estou aqui? Por que eu estou fazendo aqui? O que me motivou a vir aqui hoje? A gente não tem como fugir dessa pergunta, porque somos racionais, porque é mais forte do que nós, porque é a razão que nos impele a buscar a razão de ser de todas as coisas. Na Dieta de Worms, em 1521, quando Lutero está ali para defender todas as suas publicações, uma das coisas curiosas é a resposta de Lutero: a menos que eu seja convencido pelas Sagradas Escrituras e pela razão, em nenhum momento negarei as obras que escrevi. O que Lutero coloca de maneira muito clara é de que o convencimento tem que vir pela palavra, sem dúvida, mas também pela razão, porque somos racionais, porque também temos a capacidade de raciocinar, e essa capacidade de raciocinar que alimenta em nossas vidas uma busca pelo sentido das coisas. Mas aí vem a grande pergunta que toma o nosso coração, que é a seguinte: por que cargas d'água a gente se sente extremamente lançado num mar sem sentido de trabalhos, de buscas por conquistas? Por que a gente não consegue encontrar um sentido em determinadas buscas que a gente estabelece na vida, sejam elas profissionais, sejam elas ministeriais, seja qual a ordem que for? Porque uma das marcas de nosso tempo é aquilo que alguns teóricos têm chamado de niilismo. E aí a gente tem que explicar isso, né? O que é niilismo? A palavra niilismo vem do latim nihil, que significa nada. Nada. Quando os cristãos se colocaram diante da filosofia pagã, platônica, da criação, eles criaram uma resposta que ficou conhecida na expressão latina creatio ex nihilo, ou seja, que a criação de Deus não é a partir de uma matéria bruta, como dizia Platão,
a partir, portanto, de uma matéria já existente, que Deus cria o mundo a partir do nada, sem manipular absolutamente nada e simplesmente pela linguagem, simplesmente falando. Então, nihil vem daí, vem do nada, significa nada. Nihilismo é justamente uma forma de pensar que no seu centro não se encontra absolutamente nada. Não se tem um centro, não se tem um fundamento último, não se tem, portanto, um sentido. Por isso o nosso tempo é um tempo de crítica das hermenêuticas, crítica das interpretações, crítica das ideologias, crítica das formas de pensar, crítica das formas de pensar que colocam a possibilidade de absolutização de conhecimentos verdadeiros, absolutos, últimos, imprescindíveis, mandamentos necessários, sejam eles religiosos, sejam eles éticos. É um momento de crise ética, de crise reflexiva, que põe em xeque justamente essa nossa necessidade por um centro, uma necessidade por um fundamento, uma necessidade por uma razão que explique todo o mundo que a gente vive, que explique todas as coisas, que dê de alguma forma para a gente um horizonte do mundo que a gente vive, numa visão ampla e não numa visão restrita. Para a gente entender essa expressão do niilismo, eu convido aqui um sujeito interessante que representa exatamente o grande pensador do nosso tempo, que conseguiu fazer a grande leitura de nossa época e que conseguiu profetizar até mesmo as nossas igrejas extremamente voltadas para o mercado, extremamente voltadas para uma visão mercantilista do Evangelho, ainda que inconsciente. Se chama Nietzsche. Num livro bastante questionável, não porque os fragmentos não sejam dele, os fragmentos são dele, mas foram editados por sua irmã. Enfim, a edição não coloca exatamente as ordens que possivelmente seriam as ordens escolhidas por Nietzsche para escrever os fragmentos, mas enfim, os fragmentos são deles. A gente encontra exatamente na boca dele o que significa niilismo. Ele é o grande teórico do niilismo. Ele diz assim: que significa niilismo? Que os valores supremos se desvalorizaram. Falta o fim, falta a resposta ao porquê. Em outras palavras, estamos num contexto em que os supremos valores foram desvalorizados, onde mandamentos que eram extremamente considerados fundamentais para viver, foram colocados em questão, foram colocados em xeque, estão suspensos, estão sequestrados em sua razão de ser, e o homem está lançado num mundo extremamente sem centros, sem fundamentos, sem afirmações supremas, sem mandamentos supremos. Por um motivo simples: o homem não encontrou o porquê. E não encontrar o porquê significa não encontrar um fim. Não saber por que nós estamos aqui significa também não saber para onde iremos. Então o homem de hoje é um homem marcado por esse niilismo profundo, por essa ausência de um centro, por essa ausência de um fundamento último. Tem um livro que eu não consegui colocar aqui nos nossos slides, foi publicado pelo Franco Volpe, se chama O Niilismo. Nesse livro ele diz assim: o mundo de hoje respira o niilismo, todas as pessoas estão respirando o niilismo. O niilismo não é uma prática que você diga assim, é coisa de filósofo, é coisa de teólogo. Para isso a gente tem que entender o que é esse niilismo que tanto a gente está respirando, e muitas vezes a gente não sabe que está respirando, e mais, transpirando ele. Carlos Alberto Ribeiro de Moura, é um professor da USP, ele escreveu um livro para tentar reconstruir essa forma de pensar hoje. E o nome do livro é Nietzsche, Civilização e Cultura. Nesse livro ele diz assim: o que significa niilismo? Que os valores supremos se desvalorizaram.
Estes valores, a cujo serviço o homem consagrava a sua vida, eram considerados como mandamentos de Deus, como realidades, como mundos verdadeiros, como esperança e vida futuras. Hoje, em regime de niilismo, mais ou menos consciente, o universo parece desvalorizado, carente de sentido. Isso demanda uma reação. Isso demanda uma resposta. Como o homem tem respondido a essa carência de sentido, que a ciência moderna questionou, que as artes modernas questionaram, que a filosofia e a teologia moderna questionou? O que isso repercutiu na humanidade, principalmente no Ocidente? Um teólogo holandês chamado Herman Doiverd, ele disse o seguinte: o homem secularizado de nossos dias perdeu todo e qualquer interesse verdadeiro na religião. Ele caiu presa de um estado de niilismo espiritual, negando todos os valores espirituais. Ele perdeu toda a sua fé e nega quaisquer ideais mais elevados do que a satisfação de seus próprios apetites. Para ele, e aí a frase de Nietzsche, Deus está morto. O homem moderno se perdeu e se considera como alguém lançado em um mundo sem sentido. Isso tem implicações. E a primeira implicação é o critério para as nossas decisões e para as nossas ações. Uma vez que a gente não tem mais Deus como fundamento último, uma vez que Deus, que deveria ser o fundamento supremo de nossa ética, de nossas ações, não só de nossa ética, de nossas ações, mas de nosso pensamento e raciocínio, uma vez que Deus está considerado fora de toda a consideração de nosso pensamento, a gente vai precisar de um outro critério para pensar. O que Nietzsche está dizendo é que o homem moderno tirou Deus do centro e não colocou absolutamente nada lá. O lugar onde Deus ocupava está vazio. E o homem sente, vê, percebe que esse lugar está vazio. Percebe que Deus não está lá. E o que ele faz? Ele precisa colocar alguma coisa nesse lugar. Como ele não pode colocar mais Deus, porque se ele colocar Deus, o reitor da faculdade pega no pé dele, o coordenador da faculdade dele pega no pé dele, ou um político pega no pé dele, ou qualquer pessoa vai pegar no pé dele, porque ele está falando de Deus e Deus não pode falar nem de Deus. Aliás, a briga é não poder falar nem de transcendência, não falar nem mais de transcendência, porque Deus já não pode mesmo. Diante dessa questão, é o que a gente coloca nesse lugar vazio, o que a gente vai colocar nesse centro que ficou vazio. Eu queria chamar para um caminho de uma possível análise dessa situação um pastor, não um teólogo, o pastor Tim Keller, que escreveu um livro chamado Deuses Falsos, um livro impressionante, fininho, você lê numa sentada, é um livro que você não pode ir para o céu sem ler ele antes. Deuses Falsos. Ele diz lá o seguinte: um ídolo é qualquer coisa que absorva seu coração mais do que Deus. Então isso significa que o niilismo nos precipitou na idolatria. Quando a gente não consegue ver no centro, nesse espaço que é o centro de todas as coisas, Deus, e a gente coloca qualquer coisa nesse espaço, a gente está idolatrando. Um tempo atrás eu preguei na minha igreja sobre o primeiro dos 10 mandamentos. O primeiro dos 10 mandamentos diz o quê? Não farás para ti imagem de escultura, não adorarás nenhum Deus acima ou além de mim. E eu dizia para os membros da igreja o seguinte: pessoal, nós evangélicos,
A gente, quando lê os 10 mandamentos, que representa para a gente os valores supremos da fé, a gente o que faz? Esse primeiro mandamento já está resolvido. Em nossas igrejas evangélicas a gente não tem santinho, a gente não tem vela acesa, a gente não tem, a gente é bastante iconoclasta, a gente não usa figuras do Cristo crucificado, do Cristo ressurreto. Bom, a gente não teria esse problema, então a gente diz, bom, vamos para o próximo mandamento, porque nós evangélicos já estamos livres. Eu gostaria de dizer com todas as letras que nós estamos enxafurdados exatamente nesse primeiro mandamento, porque a gente confundiu idolatria com produção meramente estética, com uma produção meramente material. A idolatria não é um produto, um artefato de nossas mãos. Antes de ser um artefato de nossas mãos, a idolatria é um artefato do coração. É o coração que produz um ídolo. É o coração que produz exatamente algo que deveria estar em outro lugar para ser venerado por aquilo que de fato é, mas não é venerado por aquilo que de fato é, porque está num outro lugar, e é venerado não por aquilo que é, mas por aquilo que não é, ou seja, ele é venerado como Deus. Isso é idolatria. Idolatria é quando a gente coloca nesse centro, que era o lugar onde Deus estava, a gente coloca qualquer outra coisa neste lugar, e o homem moderno é o homem que colocou qualquer coisa neste lugar. Se você ama muito o seu filho, mas seu filho que você ama muito e é uma dádiva do Senhor para a tua vida, está nesse centro, porque você já não consegue colocar e acreditar que Deus merece esse lugar, eu não tenho dúvidas de dizer nessa noite, você é um idólatra. Se você faz de tua esposa ou de teu esposo a coisa mais importante de tua vida, ao ponto de dizer, sem ele eu não vivo, minha existência não faz sentido sem ele, eu não tenho dúvidas de dizer para você, você é um idólatra. Se você tem um ministério na tua igreja, e você diz assim, sem esse ministério eu não sou feliz, sem esse ministério eu não me realizo, minha vida não faz sentido sem esse trabalho que eu estou realizando na igreja, eu não tenho a menor dúvida de dizer, você é um idólatra. Se você diz assim, se esse pastor não tiver hoje, se esse pastor não pregar, se esse pastor não tiver à frente, não dá certo, não faz sentido, eu não tenho a menor dúvida de dizer, você é um idólatra. E por que é um idólatra? Porque simplesmente não está considerando as coisas como elas são. Um filho jamais pode ser amado de forma genuína quando ele é amado como se fosse Deus. Teu filho é tão carente de ser amado como filho quando você o ama como um Deus, sabia disso? Como o teu ministério carece de ser visto e de ser amado não como Deus, mas como ministério. Mas infelizmente, como diz o Tim Keller, a gente tem essa capacidade de escolher e de transformar coisas que são absolutamente impressionantes e maravilhosas que Deus nos dá, como sendo as coisas mais importantes de nossa vida. E aí ele diz, qualquer coisa que seja tão central e essencial em sua vida, que caso você perca, achará difícil continuar vivendo, é um ídolo. Um ídolo tem uma posição de controle tão grande em seu coração, que você é capaz de gastar com ele a maior parte de sua paixão e energia, seus recursos financeiros e emocionais, sem pensar duas vezes. Portanto, um ídolo, termina Tim Keller dizendo, é qualquer coisa que você olhe e diga no fundo de seu coração, se eu tiver isto, sentirei que minha vida tem sentido, e então saberei que tenho valor, e estarei seguro e em posição de importância. Portanto, o diagnóstico que o Tim Keller está fazendo do seu público, é o diagnóstico de uma idolatria,
que surge exatamente de um contexto nihilista, de um contexto em que Deus perdeu a razão de ser e o sentido de ser. E aí, quando a gente perde Deus como o centro do nosso horizonte, Tim Keller diz que a gente perde tudo o que se agrega a Deus, como, por exemplo, o mundo transcendente, a gente perde vida eterna, a gente perde uma outra realidade que não é essa realidade que a gente vive, essa realidade corpórea, terrestre que a gente vive, porque a gente não consegue vislumbrar uma outra realidade. Então a gente dá todos os valores de nossa vida, estabelece todos os valores supremos de nossa vida, não mais numa condição transcendental, não mais numa condição suprema, não mais numa condição divina, mas numa condição humana. E aí a gente transforma tudo que é humano, tudo que é demasiadamente humano, em divino. Só que a gente sofre com isso. E por que a gente sofre com isso? Porque estes ídolos morrem. Por isso que Nietzsche vai dizer que o homem de hoje é um homem frustrado, porque ele está acostumado a ter um centro na vida, e aí quando se tira o centro, ele não consegue lidar com isso, e ele vai buscar outros centros, que não seja Deus. Só que esses outros centros, como filho, como ministério, como esposa, como trabalho, como objetivos que você estabelece para a vida, são coisas que a gente não tem o menor controle, e acima de tudo são coisas efêmeras, transitórias, passageiras. A gente não tem o controle sobre elas, elas passam, elas são como o vento, elas passam, elas são como a flor da erva, elas caem, elas não duram, elas não são duradouras, e quando elas vão embora, se a nossa vida está totalmente fundamentada nelas, a nossa vida vai junto, e a nossa vida deixa de ser uma vida saudável, deixa de ser uma vida cristã saudável, porque a gente está preso a ela. Meus irmãos, por que eu havia dito no início, há poucos instantes, que as nossas igrejas estão tão influenciadas pelo niilismo? Quando as pessoas vão a uma igreja, não porque no fundo elas vão encontrar Deus, mas no fundo elas vão encontrar um meio que se chama Deus, para chegar à coisa mais importante de suas vidas, que é a ascensão social, que é um carro novo, que é uma casa própria, que é o dinheiro, que é a fortuna. Os valores estão invertidos. Nossas igrejas são niilistas, quando nossas igrejas não se sentem absolutamente realizadas com sua devoção a Deus. Nossas igrejas são niilistas quando elas precisam de alguma coisa a mais do que Deus, sua palavra, para satisfazê-las. Nossas igrejas também vivem e respiram o mesmo ar que a gente respira, e o ar que a gente respira é o ar que representa esse mundo onde a gente não consegue vislumbrar sequer um novo porvir, sequer uma realidade pós-morte. Por isso a gente não tem como falar sobre avivamento hoje, porque a melhor palavra, a melhor expressão do avivamento é vida após a morte. Como é que a gente pode viver após a morte se a gente está morto e não consegue acreditar numa vida após a morte? Como é que a gente não consegue entender a possibilidade e a necessidade de um avivamento hoje? Simplesmente porque ainda não temos a consciência mais absoluta de nossa atual crise, a nossa atual mortalidade com relação não só à morte de Deus, mas como diz Marx e Taylor, quando Deus morre, morre também o sujeito. Quando Deus morre, morre também o homem, morre o que é humano, morre o que é racional no ser humano. Quando Deus não está presente, o homem também não está presente. O que está presente são coisas. Não se tem relacionamento entre eu e tu, não se tem relacionamento entre pessoas, se tem relacionamento entre coisas, se tem intercâmbio entre coisas, se tem comércio entre coisas, mas você não tem relacionamentos. Por isso, e aí eu termino a nossa fala de hoje, com esses dois grandes desafios. O primeiro deles é de que talvez hoje, nesse mundo sem sentido, absurdo e totalmente longe de uma perspectiva de afirmação da centralidade de Deus, de um vislumbre da humanidade através de Deus, talvez seja necessário a gente usar o mesmo recurso que a reforma usou.
fazer com que a palavra de Deus ganhe novamente força em nosso meio, porque ela é que transforma nossa mente, porque ela é o espelho de nosso coração, porque ela é que faz entender o grande desespero de nossa vida e de nossa busca de sentido, porque quando a gente lê a palavra de Deus, que a gente percebe que esse mundo tem um sentido, porque quando a gente lê a palavra de Deus, a gente começa a crer num Deus que fez as coisas com determinado sentido, e que a despeito da nossa incapacidade de compreender a ordem, o sentido e a razão de ser de determinadas coisas, não é suficiente para que a gente possa tirar Deus do centro de nossas vidas e simplesmente tentarmos viver nossas vidas como se Deus não existisse. Me lembro de uma pregação que eu assisti, muito interessante. A pregação, ela dizia o seguinte: meus irmãos, não adianta você ficar mais orando, porque Deus, Ele não vai atender as demandas que você tem colocado para Ele diante do mundo que você está vivendo. A gente vive diante de grandes vicissitudes, que são vicissitudes naturais, e Deus nos colocou no meio desse mundo com essas vicissitudes. Então, se você tem uma gripe, você tem que ficar orando, pedindo para Deus curar uma gripe, mas isso também vale para o câncer. Isso também vale para aquela vaga do estacionamento da igreja que você queria e não conseguiu achar, e você orou dizendo antes: Senhor, prepara para mim uma vaga, e você viu: prepara, Senhor, quero dar um testemunho na igreja, o Senhor me deu. Não esquece, isso foi acaso. Não adianta você ficar orando e pedindo, porque Deus não vai atender as demandas de sua oração no mundo que a gente vive hoje. Até aí, a gente vai ouvindo e vai reconhecendo discursos que não são novos, são antigos, inclusive, na história da teologia. Mas o que me surpreendeu foi quando, no final, o pastor fez assim, né? Então, meus irmãos, vamos terminar orando, pedindo para que o Senhor nos ajude a viver como se Ele não existisse. Eu fico imaginando como Deus responderia essa oração. Não, melhor Ele não responder. Às vezes a gente, porque está tão longe da palavra de Deus, a gente não consegue mais compreender a importância dela para a nossa vida. Mas foi exatamente essa palavra, e não teologia, pessoal, mas essa palavra que primeiro tocou o coração dos reformadores para uma grande revolução. Sem dúvida, meus irmãos, a igreja precisa de reforma. Sem dúvida, nossa teologia precisa de reforma. Sem dúvida. Mas a gente não pode deixar de lado a palavra de Deus se a gente quer mudar essa teologia de uma forma coerente, para que possa atender não só o coração de Deus, mas o coração dos homens. Por isso eu trago aqui um teólogo que eu tenho estudado há algum tempo, que é o Carl Henry. Escreveu um livro chamado God, Revelation, Authority. Deus, Revelação e Autoridade. São 6 longos volumes. No terceiro volume, que é o que eu considero mais interessante, ele diz assim: o Logos de Deus, pré-encarnado, encarnado e agora glorificado, é o agente mediador de toda, não é parte, mas toda a revelação divina. Ele é o único e exclusivo mediador da revelação. Henry, ele foi um teólogo que reagiu contra o fundamentalismo da década de 20 até 40 nos Estados Unidos, porque percebeu que aquela igreja que tentou reagir contra a força do niilismo moderno que estava se impregnando no contexto, principalmente das universidades, estava ganhando cada vez mais força e se solidificando cada vez mais. Então, como que esses crentes resolveram agir? Eles resolveram agir na defensiva, resolveram simplesmente criar um evangelho de gueto, construir um mundo evangelical, um mundo em que eles construíam escolas para seus filhos, médico para seus filhos, enfim, era um mundo voltado só para esse meio evangélico, porque eles já não acreditavam mais no mundo e entregaram o mundo às suas vicissitudes. Carl Henry, ele surge nessa época, junto com gente como Harold Ockenga, gente que estava envolvido com o evangelicalismo. Ele foi fundador, convidado inclusive pelo Billy Graham,
para fundar a revista Christianity Today, que foi uma revista importante na década de 60, principalmente para mostrar uma nova cara do evangelicalismo. E qual era a cara essa nova cara do evangelicalismo? Era o seguinte: olha, pessoal, a gente não pode furtar da reflexão do mundo. O que Henry vai dizer é: pessoal, a gente não pode desconectar do mundo. A gente não pode desconectar dessa realidade que está acontecendo, que está diante dos nossos olhos. Seu filho, se não for vai para uma universidade, e é claro que não vai para uma universidade da tua igreja, porque a tua universidade ainda não tem prestígio. Ele vai querer ir para uma Princeton, ele vai querer ir para uma universidade em que ele vai ter formação, e quando chega lá, ele vai ser bombardeado por uma cosmovisão moderna. Então não adianta você ficar protegendo e tentar colocar o teu filho num gueto. Você tem que preparar o teu filho. E você vai preparar o teu filho como? Não proibindo ele de ler tal obra, não proibindo ele de ler tal livro, não proibindo ele de ir para a universidade, não proibindo ele de ter contato com as pessoas do mundo que ele está vivendo, mas dando para ele instrumentalidade, dando para ele teologia, dando para ele reflexão e dando acima de tudo para ele consciência bíblica. Nossa crise nihilista está clara na nossa pobreza na interpretação das Escrituras. Quantas e quantas pessoas aqui não poderiam dar testemunhos e não poderiam ser elas mesmas também testemunhas da pobreza, não só moral, mas também da pobreza teológica de nossos púlpitos. Isso tudo representa uma grande ignorância que a gente tem, não só do mundo, e o pior de tudo, essa ignorância do mundo precipitou a gente numa ignorância do próprio Evangelho, da própria palavra. Não somos só ignorantes com relação às coisas que estão acontecendo fora da igreja, o pior de tudo, hoje somos ignorantes inclusive com a nossa tradição, somos ignorantes com a história da igreja, somos ignorantes com relação à teologia. E por quê? Porque no mundo nihilista, quem coloca o centro das coisas é o próprio homem. E o que esse homem vai colocar no centro é aquilo que mais vai dar prazer para ele. É aquilo que vai dar mais alegria para ele. É aquilo que vai dar mais felicidade para ele. Mas, pessoal, sabedoria, conhecimento, ciência, não se compra num supermercado e se consome em fração de segundos. Conhecimento se adquire com dedicação, com esforço. E a grande pergunta que a gente faz é: onde está esse esforço em nosso púlpito? Onde está esse esforço em nossos seminários? Onde está esse esforço que forma teólogos capazes de olhar para o seu mundo e ver que determinadas atitudes dentro da igreja, não é porque a igreja simplesmente pensa assim, é porque a igreja também é refém do mundo, porque a igreja também está inserida nesse mundo, porque a igreja também respira o ar que esse mundo respira, porque a igreja também é afetada, a igreja também é influenciada por esse mundo que está aí fora. Então, enquanto a gente não tem gente como Lutero, capaz de fazer uma leitura de sua época, mas também capaz de fazer a leitura da ignorância de seu povo, que decorre justamente da ignorância de sua época, a gente vai continuar dizendo: vamos fazer uma reforma, a gente vai continuar dizendo: olha, muito interessante, a gente precisa mesmo renovar, mas a gente não vai conseguir mudar absolutamente nada enquanto a gente não compreender qual é o nosso problema. Quando a gente vai orientar um aluno para fazer um trabalho de TCC, ou um trabalho, uma tese de mestrado ou doutoral, o grande suplício é o problema. Porque encontrar um problema para você desenvolver um TCC é a coisa mais difícil do mundo. Eu estou vendo gente fazendo assim já agora aqui. Porque realmente a coisa mais difícil, pessoal, não é fazer o trabalho, é um problema. Eu lembro que meu orientador, ele disse assim para mim no mestrado: Jonas, você não vai terminar esse mestrado nunca. Eu olhei para ele: como assim? Ele falou assim: você está querendo resolver todos os problemas. Aí eu falei, ele disse assim: às vezes, e ele disse uma coisa para mim importantíssima: o teu trabalho, para ser um bom trabalho, não é uma explicitação das respostas, que você não as tem, mas uma explicitação do problema. Às vezes a maior dificuldade e um trabalho extremamente bem feito é apenas a exposição clara de um problema. Porque, Jonas, a coisa mais difícil no mundo da ciência não é entender a solução, mas entender a questão. E é por isso, meus irmãos, que eu acredito que hoje a gente tem pregado
verdades que são maravilhosas, que foram pregadas e anunciadas no século XVII e que continuam sendo verdades, mas infelizmente elas não são respostas às perguntas que as pessoas estão fazendo. Elas estão fazendo outras perguntas. A pergunta que a gente deveria se fazer é: será que a minha resposta, não é se ela é verdadeira ou não, mas será que a minha resposta, ela é uma resposta à pergunta que está sendo feita? Para isso, a gente primeiro tem que olhar, levantar um pouco o nosso olho assim, e prestar atenção nas perguntas que estão sendo feitas. O que a nossa membresia está perguntando? O que os membros de nossa igreja estão perguntando? O que os nossos alunos estão perguntando? A gente pode simplesmente vomitar conhecimento neles, mas a grande pergunta que a gente tem que se fazer é: quais são as perguntas que eles têm feito? E talvez a grande saída para isso seja a gente retornar às perguntas que têm sido feitas por eles a partir de uma solução que a gente possa encontrar não em outro lugar, a não ser nas Sagradas Escrituras, a não ser na Palavra de Deus. E por que na Palavra de Deus? O Herman Doiverd, novamente, ele diz: se nosso coração se encontra plenamente cativo à autorrevelação de Deus, não mais podemos imaginar que exista uma zona neutra e segura para além de Deus. Essa é a diferença fundamental entre o Deus vivo e os ídolos que se originam da absolutização daquilo que tem uma existência apenas relativa e dependente. O que Doiverd vai defender é de que o único lugar que compete ao centro de nossa vida se chama o nosso coração. E a grande pergunta que a gente tem que fazer é: onde se encontra a palavra de Deus em nossos corações? Num livro chamado Para Além do Bem e do Mal, Nietzsche começa dizendo assim: alguém um dia teve razão quando disse: aí onde está o teu coração, estará todo o teu tesouro. Parece que Nietzsche nesse ponto tem razão. Onde a gente coloca todo o nosso coração, aí está toda a nossa riqueza. E se o nosso coração está no Senhor, a única possibilidade, o único centro que nos interessa, portanto, nesse sentido, é a própria revelação de Deus. E não é a revelação meramente, mas a autorrevelação de Deus no Cristo. Quando a gente diz qual é o sentido do mundo, qual é o sentido de estarmos aqui, o Evangelho de João nos dá esse sentido. O Evangelho de João nos dá uma resposta para essa pergunta, quando ele nos diz a resposta da nossa pergunta pelo logos do mundo, pelo logos da existência, pela razão de ser da nossa existência. Ele diz: no princípio era o verbo, a palavra, o logos de Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. O texto diz que o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne e da vontade do sangue, mas da vontade de Deus. E o texto conclui dizendo: o Logos se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós temos um sentido para esse mundo, e o sentido para esse mundo é radical, é uma pessoa, é a revelação de Deus encarnada. Você pode olhar para a natureza, e Agostinho tem razão quando ele diz: nela você vai encontrar os vestígios de Deus. Você vai encontrar ali que Deus passou. Minha filha, um dia eu olhei para ela, estava toda suja de chocolate, e ela não podia ter comido chocolate. Aí eu olhei para ela assim e disse assim: Luísa, por que você comeu chocolate que o papai disse que não era para você comer? Não, papai, eu não comi o chocolate. Eu falei assim: Luísa, você comeu o chocolate, filha. Eu falei: não, papai, eu não comi o chocolate. Eu falei: Luísa, vem cá. Aí eu peguei na mãozinha dela, levei ela até o banheiro e mostrei ela diante dela mesma, ou seja, no espelho. Luísa, que vestígio é esse que está aqui? Ah, papai, é um chocolate. Que chocolate? Diz: aquele que o senhor disse que não era para comer. Isso é o vestígio. Vestígio não dá o rosto do chocolate, não dá a face do chocolate, não diz o chocolate, mas, olha, Heloísa comeu chocolate.
O vestígio é aquela coisa que você não consegue identificar o rosto de quem fez, mas te dá o que se fez. Agostinho disse que o mundo, quando a gente olha para a natureza, e vocês, diferentes dos paulistas, né, têm a grande oportunidade de olhar para esse mundo e ver a natureza de Deus de uma maneira extraordinária, e aí olhar e dizer assim, puxa vida, aqui é um grande vestígio divino. Aí você só pode dizer o quê? Deus passou por aqui. Mas você não pode dizer que uma flor, por mais bonita que ela seja, você não pode dizer que ela te disse, olha, você é um pecador, você precisa da graça de Deus, Jesus Cristo, Ele encarnou e Ele é a revelação máxima que você pode ter de Deus. Uma flor jamais fará esse discurso para você. Esse discurso Deus não deu para as flores, esse discurso Deus deu para a sua igreja. E ela faz isso somente quando ela olha para Jesus. E ela só vai conhecer Jesus quando ela olha para a Bíblia. Por isso a palavra de Deus deve ser o centro de nosso raciocínio, porque ela nos aponta para Jesus. O único que deve ser exatamente o ponto radical de nossa existência, o paradigma de nossas ações, o paradigma de nossa teologia, o paradigma de nossa forma de pensar. E por último, essa centralidade do coração é a sensibilidade que vai ser gerada pela palavra de Deus para entender que justamente o nosso coração é refém de Deus, é refém de sua palavra. Lembro aqui uma frase de Agostinho das Confissões, que ele diz, a minha consciência, Senhor, não duvida, antes tenha certeza de que eu te amo. E aí ele diz, feriste-me o coração com a tua palavra. Portanto, o amor de Agostinho, quando ele diz, desde então te amei, não é uma iniciativa dele, mas é uma resposta. O nosso amor a Deus, a nossa dedicação do coração, quando a gente diz, eu amarei o Senhor de todo o meu coração, de toda a alma, de todo o meu entendimento, quando a gente obedece esse grande mandamento, que é o mandamento que nos coloca diante da única possibilidade da gente ser feliz, que é amar Deus de todo o nosso coração, a gente só faz isso não por iniciativa própria, mas quando a gente é ferido pela palavra de Deus, quando a palavra de Deus alcança o nosso coração. Por isso a gente precisa de uma nova teologia, provavelmente sim, mas não de uma teologia divorciada da paixão pela palavra de Deus, e acima de tudo, da afetação da palavra de Deus. Onde está essa afetação em nossos corações quando a gente lê a palavra de Deus hoje e medita nas Sagradas Escrituras? Termino com Doiverd, que é o grande pensador do coração, como grande centro da afetação da palavra de Deus, dizendo: o pecado original não poderia destruir o centro religioso da existência humana e o seu impulso de buscar sua origem absoluta. Por isso nós não vamos nos livrar daquela busca que foi colocada no início por uma razão e por um sentido das coisas, porque o que o nosso coração busca por detrás de todas as coisas é um sentido último, que a gente só encontra em Deus. Ele poderia apenas conduzir esse impulso central para uma direção falsa, apóstata, desviando-o em direção ao mundo temporal com sua rica diversidade de aspectos, os quais, entretanto, têm apenas um sentido relativo. O que o nosso coração faz é muitas vezes direcionar essa nossa busca por Deus, por um sentido das coisas que seja dado por Deus, em coisas que não são Deus. E aí talvez a gente tenha o grande motivo de nossas incoerências e nossas inconsistências. É indiscutível o fato de que a fé cristã efetiva, em seu sentido verdadeiro, apenas pode se originar da operação da palavra de Deus como um poder espiritual central no coração, isto é, o centro religioso de nossa existência. Não tem como a gente construir então uma teologia que não considere, num primeiro momento, a afetação que a palavra de Deus gera em nosso coração. Portanto, talvez o que a gente precise hoje, para realizar uma grande reforma do ponto de vista teológico, sejam teólogos do coração, teólogos que sejam capazes de enxergar
que, embora toda a nossa racionalidade nos coloque debaixo de uma grande crise de não conseguir entender o sentido das coisas que estão à nossa volta, é justamente com uma decisão de nosso coração que a gente pode dar um salto de fé glorioso nos braços do Pai, dizendo para Ele que a nossa fé está nele e que, apesar dos apesares, apesar de não termos a compreensão máxima que gostaríamos de ter de todas as coisas, nos é suficiente a sua presença, nos é suficiente a sabedoria de sua palavra, e talvez a gente possa ser convertido de nossa prodigalidade, não da nossa prodigalidade do filho mais moço, mas talvez a nossa prodigalidade do filho mais velho, que é o filho perdido não fora de casa, mas é o filho perdido dentro de casa, e que quando encontra o pai, ou melhor, o pai que sente a ausência do filho, vai até ele e diz: meu filho, por que você não está aqui festejando esse momento glorioso em que seu irmão está aqui? E ele disse: pai, eu tenho feito tantas coisas pelo Senhor. Como que dizendo: o Senhor fez muita coisa para ele, mas eu estou aqui te servindo há tanto tempo e o Senhor não me deu absolutamente nada. Esse filho é tão nietzschiano como o filho mais moço, porque o filho mais moço, quando diz assim para o pai: pai, eu quero a parte que me cabe na herança, ele está dizendo para o pai o seguinte: pai, o Senhor para mim não representa absolutamente nada, eu não quero relacionamento nenhum contigo, eu quero teus bens, eu quero o que o Senhor pode me dar, mas eu não quero o Senhor. Eu quero milagre, mas eu não quero Deus do milagre, coisas do gênero. Então eu não quero nenhum relacionamento contigo. E aí a gente se escandaliza com o menino, quando na verdade deveria se escandalizar com o pai, que simplesmente chega aí e dá. O pai dá sem fazer nenhum sermãozinho, dizendo: ó menino, filho, cuidado, não tem nem isso, toma, é teu. O filho de casa, o filho mais velho que está ali trabalhando, é tão nietzschiano quanto o filho mais moço. O pai está morto tanto para um quanto para outro. No momento em que ele diz: pai, eu estou te servindo tanto, e o Senhor não tem me dado o que tanto quero. Aquele pai olha para ele e diz: puxa filho, eu pensava que você era feliz aqui dentro, eu pensava que eu te bastava, mas eu estou percebendo que eu não sou suficiente. Nossas igrejas são niilistas, quando o Evangelho não é mais suficiente, quando Deus não é mais suficiente. Talvez para fazer uma grande teologia no nosso tempo, seja necessário reevangelizar a igreja, porque talvez a igreja precise, infelizmente, ser reevangelizada, e não tem melhor maneira de evangelizar alguém, senão abrindo a palavra de Deus e falando ao seu coração. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Obrigado pela paciência dos irmãos, e eu espero poder ter de alguma forma esclarecido alguns pontos que eu coloquei, se não nas perguntas, espero poder de alguma forma esclarecer. Deixo com vocês Provérbios 4:24. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Muito obrigado.